No início de tudo está a chama, uma chama que arde dentro de cada um de nós, uma centelha de potencial ilimitado. É a mesma chama que ardia nos grandes visionários do passado, nos titãs da indústria, nos exploradores do desconhecido. Edison, Carnegie, Ford. Nomes que ecoam pela história não apenas pelo que construíram, mas pela visão que os consumia. Eles não apenas sonharam, eles viveram seus sonhos antes que se tornassem realidade. Napoleon Hill nos ensinou que nossos pensamentos são a matéria-prima de nossos destinos. Cada ideia, cada visão, começa como um pensamento, uma semente frágil que, se alimentada com crença inabalável, floresce em realizações monumentais. Mas o caminho não é fácil. A jornada para transformar sonhos em realidade exige mais do que desejo, exige determinação incansável, resiliência inquebrantável e a capacidade de ver além do óbvio. Imagine sua mente como um escultor que molda o barro do destino. Cada pensamento, cada escolha, cada momento de clareza é uma forma que você cria. A mentalidade não é apenas uma maneira de pensar, é o molde que define como você vê o mundo e como o mundo vê você. Os grandes não nascem grandes. Eles se tornam grandes ao cultivar uma mentalidade que transcende as limitações impostas pelo mundo. Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs, nomes que não apenas mudaram indústrias, mas redefiniram o que era possível. Eles não aceitaram o status quo. Eles o desafiaram, moldaram o futuro com visões que pareciam impossíveis para os outros. A mentalidade não é apenas sobre pensar grande, é sobre pensar além, olhar para o horizonte e ver oportunidades onde outros veem apenas desafios. A crença é a pedra fundamental sobre a qual os impérios são construídos. Sem ela, até as maiores visões desmoronam sob o peso das dúvidas e adversidades. Thomas Edison não inventou a lâmpada na primeira tentativa. Ele acreditou que cada fracasso era um passo mais perto do sucesso. A crença não é ingenuidade, é a convicção de que você é capaz de enfrentar qualquer obstáculo, de superar qualquer desafio. Bill Gates, Warren Buffett, Howard Schultz, líderes que não apenas acumularam riqueza, mas também influenciaram gerações. Sua crença em si mesmos e em suas visões não conhecia limites. Eles aprenderam com cada fracasso, adaptaram-se a cada mudança e transformaram desafios em oportunidades. A crença não é apenas ter fé no destino, é ter fé em sua capacidade de forjar seu próprio caminho. A clareza é a lente através da qual o impossível se torna tangível. Sem uma visão clara, os sonhos são apenas nebulosas de desejos. Walt Disney, J.K. Rowling, Ralph Lauren, visionários que não apenas viram além do presente, mas moldaram o futuro com clareza cristalina. A clareza não é apenas saber o que você quer, é ver cada detalhe do seu objetivo como se já fosse uma realidade. Cada um desses titãs tinha uma visão que transcendia as circunstâncias atuais. Eles não se contentaram com o que era, eles buscaram o que poderia ser. A clareza não é apenas um estado de espírito, é a pedra angular sobre a qual você constrói seus sonhos. Visualize cada passo do seu caminho com detalhes tão vívidos que pareçam estar acontecendo agora mesmo. Propósito não é uma escolha, é um chamado. Um sussurro que vem do mais profundo da alma, um impulso que não pode ser ignorado. É o que faz você levantar da cama quando o mundo parece estar contra você. É o que move o soldado em campo de batalha, o cientista em seu laboratório, o artista diante da tela em branco. Propósito é o que transforma trabalho em missão, esforço em legado. Abraham Lincoln enfrentou a escuridão de guerras internas, críticas vorazes, fracassos políticos. Mas seu propósito era mais forte que qualquer tormenta. Ele sabia por que estava ali. E quando você sabe o porquê, o como se revela. O propósito é o elo entre o presente que sufoca e o futuro que inspira. É a bússola que aponta para o norte, mesmo quando tudo ao redor gira em caos. Você não está aqui por acaso. Há algo em você que o mundo precisa. Uma ideia, um projeto, uma transformação. Seu propósito não está lá fora esperando para ser encontrado. Ele está dentro de você, esperando para ser despertado.
Sonhar é fácil. Agir todos os dias com consistência é o que separa os grandes dos esquecidos. A disciplina é a ponte entre o que você deseja e o que você conquista. É o que te mantém em movimento quando a motivação evapora. Porque haverá dias em que o medo gritará mais alto que a esperança. E nesses dias, a disciplina será a sua armadura. Sylvester Stallone vendeu até o próprio cachorro para continuar escrevendo o roteiro de Rocky. Foi rejeitado dezenas de vezes. E mesmo assim continuou. Porque ele não esperava que o mundo acreditasse em sua visão. Ele acreditava o suficiente por todos. E isso é disciplina. É mostrar-se para o treino, para o trabalho, para o sonho, mesmo quando ninguém está assistindo. Cada repetição silenciosa, cada sacrifício invisível, cada decisão difícil é um tijolo colocado na construção do seu império pessoal. A disciplina é o ritual sagrado dos vencedores. Você pode ter a visão mais clara, o propósito mais nobre e a crença mais forte. Mas nada muda até que você haja. A ação é o grito da coragem. É o instante em que você desafia o medo, quebra a inércia e pisa no campo de batalha da vida. É quando você transforma intenções em impacto. Henry Ford revolucionou o mundo com a produção em massa. Mas por trás de cada inovação havia movimento. Ele não esperou que alguém dissesse, agora é a hora. Ele criou a hora. A ação não espera a aprovação. Ela se levanta, se arrisca, avança, mesmo com dúvidas, mesmo com medo, porque a ação não exige perfeição, exige decisão. Pare de esperar por permissão. Pare de planejar eternamente. Faça, erre, ajuste, continue. A estrada dos grandes é pavimentada por atos corajosos em meio ao caos. O universo responde ao movimento. O sucesso não visita os inertes. Ele corre para os que se lançam ao desconhecido com o coração em chamas. Não há grandeza verdadeira sem gratidão. Não aquela gratidão clichê, vazia, que recita frases prontas, mas a gratidão crua, real, por tudo o que te moldou, pelas dores que te fortaleceram, pelas quedas que te ensinaram, pelas pessoas que te abandonaram e te forçaram a caminhar com as próprias pernas. Oprah Winfrey transformou uma infância marcada por abuso e pobreza em um legado que inspira bilhões. E em sua jornada, ela aprendeu que a gratidão muda tudo. Quando você aprende a agradecer mesmo quando ainda não venceu, você muda sua frequência. Você para de pedir como um mendigo e começa a criar como um arquiteto do destino. A gratidão é a chave que abre portas invisíveis. Ela te ancora no presente enquanto te projeta para o futuro. É o estado de espírito que diz, sou abençoado por estar aqui, e ainda assim, mal comecei. O mundo não pertence aos mais fortes, nem aos mais inteligentes. Ele pertence àqueles que sabem se adaptar. Os dinossauros foram extintos, não porque eram fracos, mas porque não mudaram. Enquanto isso, o ser humano evoluiu porque aprendeu a dançar com o caos, a se reinventar em meio às ruínas, a se curvar sem quebrar. Howard Schultz, o homem por trás da transformação da Starbucks, nasceu em um bairro pobre do Brooklyn. Seu pai quebrou a perna e perdeu o emprego. O futuro parecia selado, até que Howard decidiu criar algo diferente. Ele se adaptou, inovou, transformou café em cultura. E fez isso porque soube ouvir os sinais invisíveis do tempo. Você precisa entender, rigidez é fragilidade disfarçada. A vida vai te testar com mudanças bruscas, perdas repentinas, colapsos imprevisíveis. E sua sobrevivência, não apenas física, mas emocional, espiritual e financeira, vai depender da sua flexibilidade mental. Quem é firme, mas moldável, vence. O bambu resiste à tempestade, enquanto o carvalho inflexível se quebra. Não se apegue à forma, apegue-se à essência. Não idolatre o caminho, honre o destino. Adapte-se e avance mesmo que tenha que começar do zero, principalmente se tiver que começar do zero. Porque o zero é sagrado, é a tela em branco dos criadores, o renascimento dos que se recusam a morrer por dentro. Resiliência não é suportar o peso, é transformar o peso em músculo, é olhar para os escombros da própria vida e decidir construir algo novo, ainda maior.
É não implorar por facilidade, mas por força. É a coragem de dizer: me derrubaram, mas ainda estou aqui. E não volto igual, volto mais forte. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Mas ele não via falhas, ele via descobertas. Encontrei 10.000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Essa é a mentalidade do resiliente. Ele não coleciona derrotas, coleciona aprendizado. Ele não vive no trauma, vive na lição. Você foi ferido? Ótimo. Agora você tem cicatrizes, e cicatrizes contam histórias. Cada uma delas é uma medalha de honra, prova de que você enfrentou batalhas que muitos evitam, e venceu mesmo que tenha sangrado. A dor não é inimiga, a dor é professora. Ela revela onde você precisa crescer, onde você precisa romper, onde você precisa se elevar. O resiliente não foge da dor, ele caminha com ela até que ela se dissolva em poder. O verdadeiro poder não está na força, está no conhecimento, mas não apenas o conhecimento que se lê em livros. O que te transforma é o conhecimento que você vive, sente, absorve com o coração em chamas. Aprendizado real é aquele que rasga suas crenças e reconstrói sua visão de mundo. Warren Buffett lê mais de 5 horas por dia. Bill Gates, Elon Musk, todos os titãs modernos compartilham o mesmo vício: aprender sem parar, porque eles entendem que o mundo muda e o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. O que você sabe hoje já está ficando obsoleto. Aprenda como se sua vida dependesse disso, porque depende. Aprenda com os livros, com os erros, com os mentores, com os fracassos, com o silêncio. Aprenda com a dor, com a rejeição, com a espera, porque tudo é matéria-prima de evolução. O homem que aprende é perigoso, porque ele cresce enquanto os outros dormem, ele se move enquanto os outros paralisam, ele vê possibilidades onde os ignorantes só enxergam muros. O aprendizado é a arma invisível dos invencíveis, e você tem acesso a ela. Use. Você não está aqui por acaso. Se existe um desejo queimando dentro de você, é porque há uma versão de você, em algum ponto do futuro, chamando, gritando, implorando para ser alcançada. Visão é isso, a capacidade de enxergar o que ainda não existe, mas já pulsa dentro de você como se fosse real. Steve Jobs não inventou o iPhone porque era lógico. Ele o criou porque viu o impossível antes de qualquer um acreditar. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Anos depois, construiu um império baseado no que seus olhos viam e ninguém mais conseguia enxergar. Isso é visão. Isso é fé em alta definição. Você precisa parar de olhar apenas para o que está diante dos seus olhos. Sua visão não pode ser limitada pelo agora. Feche os olhos físicos e abra os olhos da alma. O que você vê quando não está limitado pela realidade? O que te arrepia só de imaginar? Essa é a direção. É ali que mora o seu futuro. O dinheiro não é suficiente. A fama não é suficiente. O reconhecimento não é suficiente, porque o que te move de verdade é o propósito. Aquilo que faz suas veias vibrarem, aquilo que te faz levantar mesmo quando o mundo inteiro está tentando te afundar. Aquilo que você faria mesmo que ninguém aplaudisse, mesmo que ninguém visse, mesmo que só você soubesse. O Coronel Sanders foi rejeitado mais de 1000 vezes antes de alguém aceitar sua receita, já com mais de 60 anos. Mas ele não buscava aceitação, buscava cumprir um propósito. Era isso que dava sentido à sua existência. E foi isso que construiu o império que hoje alimenta milhões. Seu propósito é seu fôlego, sua raiz, sua armadura, seu norte. Quando você o encontra, tudo muda. Você para de competir, para de hesitar, para de se comparar. Você passa a viver em estado de missão. E missão não falha. Missão persiste até vencer. No final, o que importa não é quanto você acumulou, mas o que você deixou, o impacto que causou, as almas que despertou, os filhos que inspirou, os corações que tocou. O legado é o eco da sua existência, aquilo que continua vibrando mesmo depois que sua voz silencia. Você está escrevendo sua história agora. A cada atitude,
a cada escolha, a cada silêncio, a cada ato de coragem ou covardia. Tudo conta, tudo registra. E um dia, tudo isso será lembrança. A única pergunta é: que tipo de lembrança você vai deixar? Você não nasceu para ser mais um. Nasceu para ser imemorável, para marcar, para transformar, para incendiar o mundo com a sua luz. Não desperdice isso por medo, por conforto, por distração. Não morra com a sua música dentro de você. Chega, chega de esperar a hora certa, de procurar sinais, validação, segurança. A vida não envia convites, ela envia desafios, testes, portais camuflados de problemas, e apenas os ousados atravessam. O gigante dentro de você está acordando agora. Você o sente. Ele respira fundo enquanto você escuta essas palavras. Ele abre os olhos. Ele estala os ossos. Ele se ergue. Ele não quer mais dormir. Não quer mais viver na sombra. Não quer mais se curvar para o medo. A partir de agora, tudo muda. Você não caminha mais com dúvida. Você marcha com decisão. Você não se arrasta com insegurança. Você avança com convicção. Você é o autor da sua história, o comandante da sua jornada, o arquiteto do seu destino. Você é tudo o que precisa. Você é o milagre esperando para acontecer. O mundo precisa da sua força, da sua visão, da sua coragem. Mas antes disso, você precisa acreditar. Acreditar de verdade. Como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Levante, respire fundo, erga a cabeça. O mundo não viu nada ainda, porque o verdadeiro você, o gigante interior, está apenas começando.